Estamos ao vivo, bom dia, bom dia. Como estamos nesta segunda-feira maravilhosa, oficialmente primeira semana de agosto, né? Muita coisa para se fazer, muitas coisas para se realizarem, mas começar o dia em conexão com Deus, em conexão com a sua palavra, em conexão com uma mensagem inspirada por Ele, realmente não tem preço. Já é para nos ajudar a passar um dia tranquilo. Eu nem diria tranquilo, né? Porque às vezes acontecem coisas que tiram essa tranquilidade. Mas ficar realmente ter um dia em paz, porque é possível você ter paz quando você entende aquilo que o Senhor ele proporciona, aquilo que o Senhor ele nos conduz, né, nos direciona. Então ele fala lá no livro de Filipenses sobre a paz que excede todo entendimento. Então é essa paz que nós devemos buscar todos os dias. Nós estamos falando de Davi e tem uma passagem da vida dele muito interessante que eu quero conversar com vocês. Está lá em 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1 ao 6. Vamos lá. Quando Davi e seus homens chegaram a Ziclague, no terceiro dia, os amalequitas haviam atacado Negueb, devastando e incendiando a cidade de Ziclague. Tomaram como cativas todas as pessoas que lá estavam, mulheres e homens adultos, jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando decidiram seguir o seu caminho. Logo que Davi e os seus homens chegaram à cidade, observaram que ela fora totalmente queimada e que as suas mulheres e os seus filhos e filhas tinham sido sequestrados. Então Davi e todos os que estavam com ele prorromperam em exclamações de horror, brados de dor e pranto, e choraram até se esgotarem de lágrimas. As duas mulheres de Davi, da mesma forma, haviam sido levadas presas. Ainoã, da cidade de Jezreel, e Abigail de Carmelo, a que fora esposa de Nabal. Davi ficou profundamente triste e angustiado. Seus próprios seguidores estavam tão amargurados com o sequestro de seus filhos e filhas que falavam em apedrejá-lo. Davi, entretanto, encontrou ânimo no Senhor, o seu Deus. Então declarou Davi ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: Rogo-te, traze-me depressa o efode, colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: Perseguirei a esse bando de invasores? Alcançá-lo-eis? E a resposta foi: Sim, persegue-os, porque certamente os alcançarás e libertarás os prisioneiros. É muito interessante essa parte da vida de Davi, né? O que acontece? Ele já tem já um certo povo, né? Que é o povo de Judá, que está ali, que o considerava bastante já como rei, né? E o que aconteceu? Os amalequitas, eles invadiram lá a cidade e levaram todo mundo como prisioneiro, levaram todas as pessoas dali como escravos, né? Para fazerem lá várias coisas, venderem, às vezes eles pegavam as mulheres, né, faziam maldades com elas, né, entre outras coisas. Então, quando os soldados chegaram, eles ficaram muito tristes, porque a cidade estava praticamente vazia, eles levaram todo mundo. As pessoas que eram mais frágeis, né, porque elas não estavam na guerra, os mais fortes é quem estavam, que era Davi e seus homens, mas as mulheres, alguns homens lá que não estavam na guerra, estavam presentes naquela cidade, foram todos levados. Então, a primeira reação de uma pessoa que perde tudo é chorar, lamentar, se entristecer, sabe, ficar com uma angústia muito grande no seu coração, sem a capacidade de fazer nada, sem ter clareza do que fazer, sem ter um direcionamento do que deve fazer, do que seguir. Só que é muito interessante Davi, porque por mais que ele ficasse triste, angustiado, o que ele fez? Ele se confortou no Senhor, porque ele sabia que ele sozinho não ia dar conta daqueles sentimentos de horrores que estavam dentro dele, mas ele se confortou no Senhor. E ele não passou
tempo inteiro se lamentando, murmurando, reclamando. Ele enxugou suas lágrimas, ele foi até o Senhor pedir direcionamento e o Senhor disse para ele exatamente o que ele tinha que fazer. Então, isso está muito relacionado a como nós reagimos a determinadas situações que acontecem na nossa vida. O que nós fazemos? A maioria das pessoas, elas se lamentam, elas choram, elas reclamam, elas murmuram, elas entram em desespero, elas, acham que o mundo dela acabou por aquela situação que aconteceu com ela. Existem pessoas que realmente já perderam tudo e não conseguem se levantar, não conseguem se reerguer e aí acham que a única solução é tirar a própria vida, tendo tantos problemas em que, na vista dela, é impossível de se resolver. Então, Davi nos ensina que, por mais que possamos perder tudo que nós temos, por mais que possamos, que aconteçam coisas que a gente realmente não espera, mas que deixam o nosso coração machucado, a gente pode até chorar, a gente pode até se lamentar por aquilo dali. Mas o choro, né, o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã e já fala a palavra de Deus. O que isso significa? Que não é para me passar a vida inteira me lamentando por aquilo ali que aconteceu, mas sim buscar no Senhor o direcionamento para os próximos passos, para aquilo que eu devo fazer. E ele busca sempre a direção do Senhor. Em todos os momentos aqui da vida de Davi, ele busca esse direcionamento, ele busca a certeza do caminho que o Senhor queria que ele seguisse. Por isso que Davi era um homem considerado segundo o coração de Deus. Quantos planos nós fazemos, quantas ações nós tomamos que nós nem pedimos esse direcionamento, nós nem pedimos essas ideias que vêm do Senhor para que nós venhamos seguir pelo caminho correto. Às vezes a gente dá ouvidos àquilo que nós queremos, não aquilo que o Senhor quer para nossas vidas, não aquilo que o Senhor quer para realizar conosco, né, em nós. E Davi, ele tinha uma aliança com Deus. E tudo que ele fazia realmente era para glorificar o nome do Senhor. E quando ele pede o direcionamento para Deus, e Deus fala para ele exatamente o que ele tem que fazer, ele vai lá e faz e consegue recuperar tudo. Inclusive outras coisas que os amalequitas tinham lá que nem eram deles, né, do povo de Judá. Era de outras pessoas, no caso lá dos filisteus, que eles também tinham ido lá atacá-los. Então, tudo que o Senhor, que Davi foi buscar, o Senhor deu em dobro para ele. Ele recebeu muitas vezes mais. Isso porque ele teve um posicionamento diferente diante da dificuldade, ele não ficou se lamentando, se murmurando, se fazendo de vídeo, tentando de vitimismo, né, cheio de vitimismo. Ele não estava assim. Ah, meu Deus, por que tu deixou isso acontecer comigo? O Senhor sabe onde é que eu estava, o Senhor sabe onde eu e meus soldados estavam, a gente estava guerreando, estava lutando uma guerra, por que o Senhor não protegeu o meu acampamento? Por que o Senhor não protegeu as minhas mulheres, né? As crianças daqui desse povo? Por que o Senhor não fez isso? Ele não fez esse tipo de questionamento, ele não fez não acusou Deus de nada, ele simplesmente chorou, se lamentou, porque foi uma devastação, foi um ponto ali muito forte, que foi na qual ele realmente sentiu, mas ele confiou no Senhor. Ele colocou a sua esperança no Senhor. Ele colocou ali a sua vida nas mãos do Senhor. E o Senhor abriu as janelas do céu. O Senhor direcionou ele para aquilo que ele deveria fazer. E é isso que nós devemos buscar todos os dias, esse direcionamento de Deus, para que nós venhamos executar aquilo que é certo, para que nós venhamos fazer aquilo que é necessário, para que os nossos sonhos venham se tornar realidade, para que a nossa vida venha glorificá-lo. Tudo que tem na nossa vida é para glorificar o nome do Senhor. Então nós precisamos entender que a vontade de Deus ela é sempre boa, perfeita e agradável. Então nós precisamos permitir que ela se cumpra na nossa vida. Isso só acontece mediante uma obediência. Então, como que você se comporta diante da dificuldade, diante dos problemas? Você entra em desespero, você murmura, você reclama, ou você entende que aquilo dali é passageiro e que você se apoiando no Senhor, Ele te dará as forças necessárias para sair daquela situação? É um questionamento. Nós precisamos fazer com que o Senhor seja soberano na nossa vida.
com que Ele nos dê o direcionamento. Porque a paz que excede todo entendimento guardará o nosso coração. Então, quando o Senhor está em primeiro lugar nas nossas vidas, nós podemos perder tudo que nós temos, mas nós teremos a certeza de que Ele vai nos dar em dobro, que Ele vai nos ajudar em cada passo, porque Ele prometeu isso. E as promessas do Senhor são para cumprir na nossa vida. Só que às vezes a gente não entende isso, a gente não se enxerga, a gente acha que nós não somos merecedores, mas nós somos. O Senhor tem grandes planos para fazer nas nossas vidas. Nós só precisamos confiar na mão dele. Nós só precisamos confiar no seu direcionamento. Nós só precisamos confiar naquilo que ele nos manda fazer. Não é fácil, mas é necessário. Imagina só, você chega na sua casa e você vê que tudo sumiu, todos os seus bens, todos os seus móveis, a sua família que você saiu e deixou em casa, eles também desapareceram. Como você ficaria? Como você reagiria? Provavelmente ia se lamentar, ia chorar. Mas e depois? O que você ia fazer para resolver? Continuar se lamentando, chorando, murmurando? Ou você ia buscar naquele que pode resolver todas as coisas? Porque o Senhor é o Deus do impossível, Ele é especialista nisso. Então, às vezes, a gente acha que o nosso problema é maior do que Deus. Não é. Ele é maior do que todas as coisas e Ele age conforme a vontade dEle. Mas a palavra de Deus diz que se nós buscarmos a Ele, nós nos entregarmos a Ele, nós poderemos pedir o que quiser, que isso Ele fará. Então nós precisamos nos achegar até Ele. Nós que precisamos estar mais próximo dEle. Nós que precisamos, desse renovo do Espírito que vem dEle, do direcionamento que vem dEle. Porque agir com a força do nosso braço é cansativo. E às vezes realmente a gente não aguenta, não suporta. Porque se Deus não estiver conosco, de nada vai adiantar aquilo que nós fazemos. Absolutamente nada. Feche os teus olhos em nome do Senhor Jesus. Graças te damos, meu Deus, porque o Senhor é muito bom. Obrigada por sempre nos ouvir, meu Deus, obrigada por estar na frente, meu Deus, das nossas vidas. Que o Senhor venha nos direcionar e que o teu poder venha ser derramado sobre nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus que você tenha um dia maravilhoso, um dia iluminado com resposta daquilo que você está buscando e também de abundância e prosperidade. Nós nos vemos amanhã. Ainda está acontecendo as lives do Pablo às 6 da manhã, então eu te convido a estar presente. Tem sido assim uma virada de chave, muitos aprendizados, muita coisa interessante, né, que ele tem ensinado e que quando nós nos colocamos à disposição para aprender, nós crescemos também, tá bom? Um beijo no seu coração e até amanhã. Beijão.